Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que a senhora esteja assistindo. Meu grupo é composto por Flora e Samuel. A gente está responsável no momento pela patologia clínica. E a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes paraneoplásicas hematológicas em cães. Então, as massas tumorais, né? Elas podem acarretar tanto problemas diretos quanto indiretos no indivíduo. Então, os problemas diretos vão ser aqueles problemas relacionados ao aparecimento do tumor. Então, eles vão ser caracterizados que aquela massa apareceu ali e aquela massa está gerando problemas. Como é que a gente pode quadrar isso? Quando a gente tem um rim, tem um fígado e aparece uma massa de repente ali. Então, essa massa vai comprometer a vascularização daquele órgão e também sua função. Então, isso é um problema direto causado, né, pelo tumor. Já os problemas indiretos vão ser aqueles problemas ligados a substâncias que esses tumores podem produzir, como hormônios, ocitocinas e fatores tumorais. Então, a partir daí, é o que a gente vai chamar de síndrome paraneoplásica, que vai ser aquele conjunto de manifestações clínicas que ocorrem no paciente que tem a neoplasia, mas que não está diretamente relacionado ao tumor ou à sua metástase, né? Então, esse aparecimento dessa resposta vai induzir o nosso sistema imunológico a tomar certas defesas. Então, vai acabar induzindo a resposta imune e alterações metabólicas no organismo. Então, quando isso aparece clinicamente, quando a gente consegue detectar isso, seja no exame físico, seja no exame laboratorial, a gente passa a dizer que esse animal está tendo um quadro de síndrome paraneoplásica. Então, essa síndrome ela pode afetar diversas partes do corpo, como por exemplo, eu tenho um tumor que aparece no fígado, eu tenho um tumor que aparece no rim, e a síndrome não vai se limitar àquele, como é que eu posso dizer, aquela região onde ele apareceu. Então, ele pode ser algo disseminado para o corpo todo. Então, pode aparecer com quadro neurológico, endócrino, hematológico e até cutâneo. Então, reconhecer esses sinais precocemente, né, ajuda muito no diagnóstico e no prognóstico do animal. Por quê? Porque às vezes a síndrome paraneoplásica pode aparecer muito antes da formação de um tumor. Então, quando a gente reconhece aquilo ali como uma possível manifestação da neoplasia, a gente tem a oportunidade de tratar aquilo ali muito mais cedo. Tem a oportunidade de ter um prognóstico melhor para aquele paciente. Então, quais são as principais síndromes hematológicas que a gente encontra na veterinária, né? Em cães, especificamente. A anemia, a hipergamoglobinemia, a leucocitose neutrofílica, a eritrocitose e a trombocitopenia. Então, a anemia é uma síndrome comum com qualquer paciente oncológico, seja humano ou veterinária. E o grau e o tipo de anemia pode variar dependendo do tumor que esse paciente tenha. Então, a gente tem quatro divisões dessa anemia, que seria a anemia da doença crônica, a anemia hemolítica imunomediada, a anemia por perda de sangue, né, que é hemorrágica, e a anemia hemolítica microangiopática. Agora, explicando melhor cada uma, né? A anemia da doença crônica tem esse nome por quê? Então, vamos imaginar aqui comigo. O tumor vai aparecer em determinada região do corpo, órgão, tecido, e aquele aparecimento ali vai gerar um ambiente de inflamação. E se esse tumor persistir, ele vai gerar um ambiente inflamatório crônico. Então, as células tumorais vão ali liberar citocinas, proteínas, né, que sinalizam processos inflamatórios, como a interleucina 6. E isso pode acabar inibindo a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea e alterar o metabolismo de ferro no organismo. O que é que isso diz pra gente? Então, vamos supor, eu tenho uma medula óssea funcional, a medula óssea está normal, ou pode até mesmo estar com um desempenho aumentado. Porém, o ferro que eu estou dispondo para esse processo está comprometido. Então, eu não vou estar tendo a minha capacidade total para combater aquela anemia por causa de uma disfunção na hora de juntar o ferro com minha hemácia, de forma mais grosseira falando. A segunda anemia mais comum é a anemia hemolítica imunomediada. Então, essa já parte do princípio onde a gente vai ter a destruição de glóbulos vermelhos
devido ao nosso sistema imunológico. E como é que isso ocorre? Durante o processo neoplásico, o sistema imunológico ele já fica extremamente ativo, já fica reativo a qualquer sinal de ameaça. Então, na superfície da hemácia, a gente tem o que a gente chama de antígeno eritrocitário, que é justamente esses antígenos que dão os grupos sanguíneos das espécies. Então, é um antígeno. Então, eu estou ali com o meu sistema imunológico extremamente à flor da pele, e na minha hemácia eu tenho um antígeno. Então, o meu sistema imunológico vai passar a reconhecer aquele antígeno da hemácia como uma ameaça para ele mesmo. Então, a partir daí, pode ocorrer essa destruição imunomediada das minhas hemácias. Geralmente, é, esse processo de anemia hemolítica imunomediada, ele está ligado mais a tumores hematopoéticos. E há alguns tratamentos. Então, alguns tratamentos da neoplasia podem como é que eu posso dizer, incentivar o meu sistema imunológico a alisar minhas hemácias. Então, por isso que reconhecer a síndrome paraneoplásica é tão importante para a gente estipular o melhor tratamento para aquele animal. A anemia por perda de sangue, né, que é a anemia hemorrágica, como o nome já está dizendo, alguns tipos de neoplasia com tumores sólidos e tumores vasculares podem sangrar muito, tanto internamente quanto externamente. Como é o caso aí do TBT, o caso do mastocitoma, são tumores que a gente sabe que tem essa característica de sangrar muito. Então, esse sangramento, dependendo do grau de comprometimento que o animal tenha, pode ser um sangramento agudo. E vai fazer com que minhas hemácias caiam de forma rápida. O que vai colocar meu animal num quadro de anemia por perda de sangue. Então, a hemorragia aguda ou crônica, agudas e crônicas, pode ser muito difícil de reconhecer em neoplasias com tumores abdominais, por exemplo. Porque são em regiões que não estão tão visíveis, não são visíveis, né, para a gente naquele momento principal. Então, identificar que aquele animal está tendo um sangramento para dentro da cavidade, por causa de um tumor, assim, de princípio, pode ser complicado. Por isso é muito importante a gente fazer aquela análise de líquido. Geralmente, esses animais, quando estão com esse sangramento interno, eles apresentam uma área onde eles estão tendo uma exudação, né? Vai apresentar aquele líquido livre na cavidade. Então, recolhe esse líquido e manda para análise. Ali a gente pode encontrar, por exemplo, além de caracterizar uma hemorragia ativa, como é o caso quando a gente encontra plaquetas ou até os eosinófilos dentro da efusão, a gente também pode é, encontrar alguma característica neoplásica nas células ali, já direcionando o clínico a um diagnóstico mais certeiro. E a gente tem o outro tipo de anemia, né? Que é a anemia hemolítica microangiopática. Como é que ela ocorre? Ela é aquela anemia que vai ocorrer devido à quebra da hemácia dentro da circulação. Então vamos supor, a gente tem uma veia aqui, aparece um tumor e comprime esse vaso. Então ele vai fazer uma curva. Então a hemácia vem, vai bater naquela curva e vai se fragmentar, digamos assim. Então, isso vai favorecer a formação de trombos, né, no interior do vaso. Então, quando esse trombo ele se encontra com fibrina, eles podem romper ali vasos pequenos ou até mesmo vasos de grande porte. E quando isso ocorre, a gente vai ter essa hemorragia interna. Então, ela ocorre em qualquer tumor que cause coagulação intravascular disseminada, né? A famosa CID. E nos cães, a neoplasia que mais causa esse tipo de anemia é o hemangiosarcoma. Já partindo aqui para outra sendo para a neoplásica bem comum, que é a leucocitose neutrofílica, né? O que é a leucocitose? A leucocitose vai ser o aumento de leucócitos acima do valor de referência em qualquer espécie. Então, nos cães, a leucocitose e neutrofilia extrema são associadas a alta taxa de mortalidade. Então, a gente tem que ficar atento a isso quanto a cães. Então, o cão chegou, a gente fez um hemograma de rotina. Ele está lá com 40, 50, 60 mil de leucócitos, sendo que o normal para ele ali é 17 mil, mais ou menos, 17.500, se eu não estou enganado. Já deixa a gente em alerta. Então, é conhecido como uma reação leucemoide extrema, que geralmente está associada à neutrofilia com acentuado desvio nuclear
dos neutrófilos à esquerda. Lembra que eu falei um pouco antes sobre é, o que o tumor libera, né? Então, ele vai liberar ali interleucinas que vão estimular a produção e a liberação de neutrófilos, que vão gerar aquele quadro de aquele quadro de inflamação crônica, né? A gente sabe que a inflamação é mediada justamente pelos leucócitos, neutrófilos. Então, esse termo leucemóide é dado porque esse quadro se assemelha muito com a leucemia mieloide crônica. Então, por isso esse nome foi, eu posso dizer, utilizado aqui. Então, esse quadro não ocorre devido a uma doença mieloproliferativa, mas sim pela necessidade tecidual de neutrófilos. Então, eu vou estar ali tendo uma estimulação, eu vou estar ali tendo uma inflamação persistente, vou estar tendo uma inflamação crônica, e aquilo ali vai ficar sinalizando para minha medula, para o meu organismo, ó, estou precisando de mais neutrófilos aqui. Então, ele vai começar a demandar mais neutrófilos para aquela região. Com isso, a gente vai causando esgotamento da medula. E quanto mais a medula trabalhar, mais células jovens vão ser liberadas na corrente sanguínea a fim de combater aquele processo. Então, por isso que nesses casos a gente encontra um grande desvio à esquerda. Então, os mecanismos dessa sim exatos não estão completamente compreendidos ainda na literatura. Algumas teorias surgiram que isso pode ser causado pela superprodução de fatores de crescimento, como o GSF ou o GM-CSF, entre outros. Então, o carcinoma renal, o linfoma maligno, o fibrosarcoma metastático, o pólipo adenomatoso retal e o carcinoma pulmonar são as principais neoplasias que se tem conhecimento em cães que causam esse quadro de leucocitose neutrofílica. Então, se a gente está com a suspeita que nosso animal tem uma neoplasia, a gente faz um hemograma e constata lá uma leucocitose muito alta, a gente tem que lembrar desses camaradinhas aí. Então agora eu vou passar a palavra para minha companheira Flora. Boa noite, eu me chamo Flora Brito Leite Cedum, sou discente do programa de pós-graduação Lato Sensu em Diagnóstico Laboratorial em Medicina Veterinária e hoje aqui vou apresentar esse trabalho para vocês, dar continuidade à apresentação junto ao meu colega Samuel sobre algumas alterações hematológicas, algumas síndromes paraneoplásicas que podemos encontrar em inúmeros tipos de neoplasias distintas que afetam aí os nossos animais de estimação. Nosso trabalho tem principal foco aí em cães e gatos, que são a maior casuística de pesquisa, principalmente. Então, continuando aqui o nosso trabalho, falando um pouco sobre a trombocitopenia, né? A trombocitopenia definindo, trata-se aí da diminuição do número de plaquetas circulantes na corrente sanguínea e podem ter inúmeras causas, sendo as principais causas nos casos de síndrome paraneoplásica, o aumento da destruição destas plaquetas, a produção a nível medular reduzida destas e também o aumento do consumo das plaquetas. Quanto à destruição, ela pode se dar de forma secundária a uma resposta imunológica, mais exacerbada aí no organismo do animal. Como meu colega já havia falado, existe aí uma ativação do sistema imunológico do indivíduo contra a neoplasia, e nós podemos aí, como consequência disso, haver uma destruição imunomediada das plaquetas também. Em outros casos, nós também podemos ver a trombocitopenia em consequência do tratamento quimioterápico para redução aí da neoplasia. Então, pode estar aí associada ao tratamento do indivíduo também. Quanto à produção reduzida desse elemento figurado do sangue, pode ocorrer em consequência da invasão dos tecidos hematopoéticos, a invasão da medula óssea
onde ocorre aí a produção dos trombócitos precursores aí da plaqueta e, consequentemente, não há produção de precursores, não há maturação e não há liberação, quantidade adequada, de forma adequada, das plaquetas na corrente sanguínea dos indivíduos afetados. Aí pode ocorrer em casos de neoplasias linfóides ou linfopoéticas, em casos de leucemias também podem ocorrer. Essas células neoplásicas acabam invadindo o tecido medular, ocupando aquele espaço. Eu já havia dito, o processo, infelizmente, não acontece de forma correta. Quanto ao consumo dessas plaquetas, pode se dar, por exemplo, no caso de uma ativação de uma CID, uma coagulação intravascular disseminada, que pode ocorrer bastante aí em angiosarcomas em cães. Também temos aí essa CID em cerca de 50 a 90% dos cães com hemangiosarcoma. E quanto a trombocitopenia, em forma geral, nós podemos considerar que cerca de 25% dos animais diagnosticados com o tipo de neoplasia, que é o carcinoma pulmonar, também podem apresentar trombocitopenia devido ao consumo. Além de cerca aí de 37% podem apresentar trombocitopenia em caso de animais afetados por linfoma. Aqui, mais uma vez, colocando as neoplasias de células linfóides, né? Como foi dito aqui também na produção reduzida. E um adenoma nasal, né? Por exemplo, nós podemos ter cerca de 19% dos animais afetados por esse tipo de neoplasia apresentando uma trombocitopenia. E aí, nós temos também um exemplo que em tumores de células de Sertoli, são aquelas células presentes aí nos ductos dos testículos, pode haver uma liberação de estrógeno que pode estar associada à trombocitopenia nesse tipo de neoplasia. Seguindo em frente aqui com a nossa apresentação, mais uma síndrome paraneoplásica que podemos citar, é a eritrocitose, que muitas vezes aí vai se confundir com a polissemia também, certo? Em alguns casos, com algumas neoplasias específicas. Mas vamos lá. A classificação da eritrocitose, ela pode se dar de forma relativa ou absoluta. Esta eritrocitose absoluta pode ser dividida em eritrocitose absoluta primária ou eritrocitose absoluta secundária. E a eritrocitose absoluta secundária pode ser dividida em apropriada ou imprópria. Explicando aqui mais especificamente sobre cada uma dessas. Quando nós temos a classificação em eritrocitose relativa, exemplo extremamente prático e comum na rotina, é em casos de desidratação do indivíduo, quando nós temos aí uma diminuição do componente lípido do sangue, que seria o plasma sanguíneo, que é aí que a sua maior composição é água. Então, quando nós temos desidratação do indivíduo, independente do fator, seja o vômito, diarreia ou falta realmente do consumo de água, do aporte hídrico desse animal, nós temos aí uma maior concentração das células em geral, podendo gerar até mesmo uma polissemia relativa, devido à desidratação, devido à diminuição do nível aí da hidratação do indivíduo, da quantidade de plasma dentro da corrente sanguínea. Quanto à eritrocitose absoluta,
nós temos realmente, verdadeiramente, um aumento do número de eritrócitos dentro da corrente sanguínea. Não só devido à diminuição do plasma, por exemplo. Realmente aquele número está aumentado. De forma primária, temos quando não há aumento algum de eritropoetina ou até mesmo em diminuição da eritropoetina. Da mesma forma, vai haver maior de eritrócitos na corrente sanguínea. E aí, posteriormente, falaremos sobre isso, mas existem algumas teorias sobre a questão. E claro, a secundária é algo, é em consequência de algo. Então, nós temos a secundária apropriada, que ocorre principalmente aí em decorrência de hipóxias teciduais. Então, o aporte de oxigênio não está chegando de forma correta no tecido, aquele tecido não está conseguindo cumprir a sua função de forma correta, chegar seu funcionamento adequado, na sua fisiologia adequada, devido a uma diminuição do aporte sanguíneo. Então, consequente a isso, o nosso organismo entende que precisa de mais eritrócitos circulantes e estimula a medula óssea para que haja uma maior produção de precursores eritroides e, consequentemente, maturação de maior número de eritrócitos que serão aí jogados posteriormente para a corrente sanguínea. E, claro, temos aí a imprópria, quando realmente não há aí uma hipóxia ou algo do tipo. Que existem também algumas teorias sobre essa questão da imprópria. E, claro, serão citadas. E vamos lá. Qual o tratamento do indivíduo com a neoplasia? Indivíduo paciente oncológico. Há uma extrema importância de que a classificação dessa eritrocitose seja feita da forma mais correta possível. Nós precisamos saber, o oncologista precisa saber qual é a origem daquela síndrome paraneoplásica, qual o mecanismo que aquilo está acontecendo, a partir de que se dá, para que dessa forma consiga prosseguir com o tratamento direcionado para a causa base, trazendo aí um melhor prognóstico para o paciente. Então, é de extrema importância que seja realmente diagnosticada e classificada corretamente a eritrocitose, no caso das neoplasias desses indivíduos, as síndromes paraneoplásicas. Uma as mais comuns, né, sendo aí a absoluta secundária apropriada, que é aí, como a gente disse, casos de hipóxia tecidual. Como exemplo, nós podemos ter aí casos de tumores renais, em que há aí uma consequência no parênquima renal de uma diminuição do aporte sanguíneo, consequentemente diminuição da oxigenação. Devido a isso, o tecido entra em estado de hipóxia e estimula a maior produção de eritropoetina, consequentemente indo aí para a medula óssea, estimulando o aumento da produção de precursores eritróides, maior maturação e consequente liberação de maior número de eritrócitos na corrente sanguínea. Algo que também pode ocorrer em algumas neoplasias do fígado, por exemplo, algumas neoplasias hepáticas. Também pode acontecer essa questão da hipóxia tecidual. E o fígado, nós sabemos que é um órgão que é extremamente cobrado na fisiologia do organismo do indivíduo. É aí o órgão que faz a filtração, que faz o controle de boa parte das substâncias que estão dentro do nosso sangue, circulante no sangue, né?
Então, é de extrema importância também que ele tenha um aporte de oxigênio ideal para que a sua função seja mantida na melhor performance possível. Quanto aí à nossa eritrocitose secundária imprópria, existe uma das teorias aí mais aceitas, é que haja a produção de substâncias que estimulem a eritropoetina, como substâncias andrógenas e corticosteroides, que estimulam a maior produção de eritropoetina sem necessariamente haver uma hipóxia tecidual, ou seja, sem necessariamente haver fisiologicamente a necessidade do aumento desses eritrócitos na corrente sanguínea. E também existe a teoria de que possam ser produzidas a própria eritropoetina ou substâncias semelhantes a essas nas células tumorais. Algo aí que, claro, como eu disse anteriormente, é uma teoria, mas ainda não há comprovações, porém é uma das mais aceitas. Passando aí para a próxima síndrome paraneoplásica, a hipergamaglobulinemia, certo? Aqui nós estamos falando da globulina, que é uma imunoglobulina, e a maior parte da imunoglobulina são gama-globulinas. A maior fração das imunoglobulinas são as gama-globulinas. Quando nós temos um caso de aumento da gama-globulina dentro da corrente sanguínea, é chamado de gamopatia, podendo essa gamopatia ser classificada em monoclonal ou policlonal. Essa classificação vai ser de extrema importância para a oncologia, para o prognóstico oncológico, e, claro, para a definição de um tratamento mais específico para o paciente. Quando nós temos uma gamopatia policlonal, a proteína, né, a gamoglobulina, que é uma proteína aí, ela vai ter a origem de um grupo heterogêneo de linfócitos B no caso. Ou seja, são linfócitos diferentes que vão dar origem a gamaglobulinas aí de formas com pequenas divergências aí, vem de um de outro, e podem ser decorrentes de processos normais infecciosos que acontecem, processos mediados, entre outros processos, não sendo algo necessariamente ligado à neoplasia. Sim, de forma patológica, claro, né? Processos imunomediados, infecciosos aí nos remetem a uma patologia, entretanto, não a uma neoplasia em si. Porém, a monoclonal, a gamopatia monoclonal, nós temos a origem da gama-globulina através de clones de um único plasmócito. Ou seja, tem aí um maior potencial, um alto potencial neoplásico. Ou já é uma confirmação aí da nossa neoplasia. E aí nos remete aí a pensar um pouco sobre as neoplasias de origem linfóides, em que quando nós vemos uma população linfóide de forma mais homogênea, em forma em que os núcleos estão todos do mesmo tamanho, todos parecem, os linfócitos em geral parecem estar na mesma fase de maturação, né? Aí, citando aqui o caso de citologias, né? De suspeitas de neoplasias de origem linfóide, quanto mais iguaizinhos, quanto mais clones as células linfóides parecerem, maior será a nossa suspeita, ou maior mesmo será a nossa segurança em confirmar aí uma neoplasia de origem linfóide. Porque o normal em tecidos linfóides é que hajam linfócitos em diferentes fases de maturação. Então, aqui a nossa gamopatia monoclonal também puxa para esse mesmo quesito.
Enquanto houver uma população muito homogênea, já é uma suspeita aí, um grande potencial neoplásico ou a neoplasia em si. E claro, imunoglobulinas são nada mais, nada menos do que proteínas. E algumas consequências aí, alguns sinais clínicos que podemos ver de forma mais comum são, por exemplo, o aumento da viscosidade sanguínea e inúmeras consequências desse aumento da viscosidade sanguínea. O aumento da proteína, o sangue vai ficar mais grosso, menos fluido e também correndo de forma mais lenta dentro do organismo do indivíduo, dentro dos vasos, além de ter uma maior resistência ou maior dificuldade em passar em vasos mais finos e frágeis, como alguns capilares. Consequentemente, nós podemos ter hipóxia em alguns tecidos. O aporte sanguíneo, o aporte de oxigênio, pode não chegar de forma efetiva, de forma adequada a esse tecido, entre algumas outras consequências. E claro, né, é de extrema importância que seja diagnosticado que esses sinais clínicos estão associados à gamopatia, para que o tratamento possa ser feito de forma o mais direcionada possível, trazendo uma maior qualidade de vida ao indivíduo. Para concluir aqui o nosso trabalho, né, gostaria de dizer que os tumores, em geral, eles podem causar mudanças complexas no organismo do indivíduo, do animal afetado, envolvendo inúmeros sistemas. Porém, aqui focando mais síndromes paraneoplásicas, é difícil a distinção de efeitos causados pela neoplasia em si, em consequência de alterações na fisiologia normal, no estado fisiológico do indivíduo, ocorrido devido à neoplasia, ou se aquilo é resultado de outras alterações sistêmicas. E, claro, é um grande desafio na medicina humana e principalmente aqui na medicina veterinária, na qual temos o menor suporte, muitas vezes, para que essas questões das síndromes paraneoplásicas sejam realmente diagnosticadas e bem direcionadas, de definir se realmente são síndromes paraneoplásicas. Definir aí qual é a patogenia envolvida no processo para que a causa base seja tratada, devido a mecanismos de ação ainda pouco estudados, ainda pouco conhecidos, certo? Ainda não bem estabelecidos. E, claro, a inespecificidade, então, um tipo de síndrome paraneoplásica pode ser consequência de inúmeros tipos de neoplasias distintas e evidencia aí a necessidade de estudos mais aprofundados, de pesquisas melhor direcionadas para essa questão, a fim, claro, de haver um diagnóstico precoce, bem direcionado e um tratamento, claro, melhor direcionado para a causa base, como já dito anteriormente, que seria a neoplasia. Ou, pelo menos, aí algo que possa melhorar no processo durante o tratamento do indivíduo, trazendo aí uma melhor qualidade de vida para o paciente oncológico e acarretando em um melhor prognóstico do indivíduo. Eu agradeço a todos por nos acompanharem até aqui e uma boa noite, boa tarde, bom dia.